Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Morrinho. Hoje, terminando a parte de Biogeografia do Brasil, a gente trabalha com as aulas 35 e 36 da apostila 2. Lembrando que ainda não é o final desta apostila, porque a gente vai trabalhar, fora da ordem cronológica, aí, o conteúdo sobre Biogeografia Mundial referente às aulas 31 e 32. Nessa aula de hoje, a gente vai complementar os biomas que faltam. A gente já conversou sobre os biomas florestais brasileiros, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Mata dos Cocais e Mata dos Pinhais. E hoje a gente vai conversar sobre o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e a vegetação dos Pampas na região sul do Brasil. Da mesma forma que fizemos na semana passada, vamos abordar não apenas as características, mas também de que forma que a intervenção humana ocorre ou ocorreu sobre esses biomas brasileiros. É sempre um assunto bastante relevante nos vestibulares que merece bastante a nossa atenção. Para começarmos o nosso assunto de hoje, vamos abordar a vegetação do Cerrado. Vegetação essa que aqui no Brasil pode ser chamada também de savana brasileira, em função da sua semelhança com a savana no continente africano. Uma dessas semelhanças, inclusive, diz respeito à sua localização. Da mesma forma que a savana é encontrada na porção central do continente africano, junto à região de clima tropical, o cerrado no Brasil também aparece na porção central do nosso território, onde domina esse clima tropical, que é o que a gente percebe nessa imagem. Todo esse recorte que eu faço do cerrado brasileiro é da sua formação original e não da sua condição atual. E nessa formação original, de fato, eu tenho a ocupação da porção central do território brasileiro, abrangendo estados nordestinos como Maranhão, como Piauí, como a Bahia, estados do norte como Tocantins, do sudeste como Minas e São Paulo, mas principalmente estados do centro-oeste, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nessa área, nós temos o domínio do clima tropical, também chamado de tropical típico, alternadamente úmido e seco, tropical continental, onde eu tenho uma estação quente e chuvosa, que é o que a gente chama de verão, e outra mais amena e seca, que caracteriza o inverno, inclusive a estação que a gente está passando. É por conta dessa condição climática, diferente da condição de clima mais úmido o ano todo, é que a gente tem uma formação um pouco diferente, que não é simplesmente florestal, mas que vai misturar elementos campestres a árvores, a arbustos. Essa primeira característica que eu trago para vocês, a gente consegue perceber nesta imagem que eu trago aqui embaixo para vocês. Veja que em meio a árvores e arbustos eu encontro gramíneas. E que essas árvores e arbustos que aparecem no cerrado não aparecem com a mesma densidade o tempo todo, mas com uma densidade bastante variável, como você pode constatar nesta figura aqui embaixo. Por conta dessa situação de variedade na densidade dessa vegetação, muitos falam que o cerrado é uma formação ecótona, que é uma formação de transição. Transição entre um campo limpo e uma formação florestal. O campo limpo praticamente sem árvores, a formação florestal praticamente só com árvores. E aí o que a gente pode falar que é o cerrado em si é justamente esse ecótono de campo sujo, de campo cerrado e de cerrado propriamente dito. Veja que à medida que a gente sai do campo sujo e vai em direção ao cerrado propriamente dito, a gente tem uma densidade arbustiva, arbórea, realmente muito maior. E o que confere a essa situação, Morrinho? A umidade. A gente tem uma maior umidade nesse cerrado propriamente dito e uma menor umidade nessa região de campo sujo. É o que vai fazer essa densidade, de fato, ser bastante variável. Por conta dessa diferença que existe de umidade ao longo do ano ou de uma região para outra, temos características mais peculiares dessa formação, como a existência de plantas tropófilas, que são plantas que se adaptam a essa variação de umidade, conseguem sobreviver a um volume significativo de chuva no verão e a uma estiagem bastante significativa durante o inverno. Além disso, podemos observar que as folhas dessas árvores que aqui aparecem são semidecíduas. Semi significa quase e decídua. Decídua é a mesma coisa que caduca. E o que é isso, Morrinho? Decídua ou caduca são folhas que acabam caindo da copa das árvores durante o período de maior estiagem.
O que a gente vai perceber no cerrado é que não é uma completa queda de folhas durante o inverno, mas é uma queda parcial e bastante significativa de folhas durante o inverno. Para quem vive no interior do estado de São Paulo, especialmente nessa porção norte e nordeste do estado de São Paulo, é muito comum encontrar o cerrado em algumas partes dessa região e observar que nessa época do ano o chão fica com bastante folha cobrindo o mesmo. Quer dizer, é um aspecto que chama a atenção por conta da estiagem nesse período de inverno que a gente atravessa. Beleza? Ao mesmo tempo, podemos falar que as folhas dessa região ou dessa vegetação são folhas relativamente pequenas, são folhas mais duras e cobertas com cera, que nós chamamos de plantas esclerófilas. Por que tem essa característica? Menores, para evitar grande perda de água por transpiração. Cobertas com cera e assim ficam duras, justamente porque a cera representa uma forma de revestimento das plantas para evitar essa grande perda de água por transpiração. Beleza? Observando para as árvores, essas árvores apresentam caules relativamente mais finos, com a casca bem grossa e os galhos retorcidos. Essa casca grossa representa uma forma de defesa natural da vegetação em relação às queimadas naturais que acontecem nessa região. E os galhos retorcidos têm muito mais a ver com o solo pobre dessa região do que propriamente com a escassez de chuva que acontece no inverno. E por que esse solo é pobre? Esse solo é pobre porque boa parte dos seus nutrientes são lavados pela ação da água da chuva. Vale lembrar que na nossa aula de solos, a gente aprendeu que a lixiviação representa essa lavagem, o que torna esse solo mais pobre em nutrientes. E como é um solo rico em minerais de ferro e alumínio, ele se torna um solo mais ácido, que até é possível gerar atividade agrícola nessa região, mas desde que se faça a correção do pH desse solo pela prática da calagem. Então a gente tem um solo naturalmente pobre, um solo naturalmente ácido, que torna esses galhos retorcidos, é um aspecto dessa vegetação, mas que para a prática da agricultura precisa passar pela correção de pH, que é o que a gente chama de calagem. Uma vez que a gente tem a compreensão de suas características mais gerais, o que a gente passa a observar mais atentamente agora é que de que forma aconteceu a intervenção humana sobre essa vegetação, que é um dos temas preferidos dos vestibulares. Ao abordarmos a intervenção humana sobre essa formação vegetal, infelizmente as informações não são positivas. Por quê? Porque o desmatamento no Cerrado é um desmatamento muito intenso. E esse desmatamento é um desmatamento relativamente recente, que vem acontecendo desde a década de 1960. Então aqui eu trago dois mapas que mostram para a gente como esse desmatamento foi intenso. Da formação original do Cerrado nas áreas em verde, no mapa de cima, para o que a gente tem de remanescente do Cerrado nas mesmas áreas em verde no mapa embaixo. Mas, Morrinho, o que levou a esse desmatamento? A primeira causa que a gente pode colocar para esse desmatamento é o aproveitamento das árvores típicas do Cerrado para a produção de carvão vegetal. Então, a gente fala da atividade extrativista, removendo a vegetação para a produção de um recurso econômico, que é o carvão vegetal. Já foi muito importante na geração de energia no Brasil até o começo do século XX. Hoje, caiu em desuso o uso da lenha, do carvão vegetal, para a geração de eletricidade, mas já foi, de fato, bastante importante. Um segundo elemento que eu posso dizer que é importante dentro desse processo de destruição do Cerrado tem a ver com a transferência da capital federal para o Brasil. Então, a gente tem a capital federal até a década de 60 na cidade do Rio de Janeiro, e quando a gente tem a transferência da capital para o Distrito Federal, para Brasília, no Distrito Federal, a gente tem, ao mesmo tempo dessa transferência, um estímulo muito grande para que o povoamento pudesse acontecer em direção ao interior do país, que o desenvolvimento econômico pudesse ocorrer também em direção ao interior do país. E isso vai acelerar, de alguma forma, a venda de espaços rurais para o desenvolvimento da atividade agropecuária. Isso vai acelerar a construção de rodovias nessa região. E isso a gente tem também como causas importantes desse desmatamento. Tanto a construção de rodovias ligando o Distrito Federal às diversas regiões do país. E aí, quando essas clareiras são abertas na vegetação, isso facilita demais a ocupação dessa região como um todo.
E à medida que a gente tem essa facilidade de invasão dessa região, a gente tem o desenvolvimento da atividade agropecuária. Vale lembrar que quando a gente estudou a atividade agropecuária, a partir da década de 60, essa atividade ela realmente se expande em direção ao centro-oeste brasileiro, justamente por esses fatores que eu trago para vocês, chegando inclusive, como a gente conversou no nosso último encontro, às bordas da floresta amazônica, formando a região do Arco do Desmatamento, Arco do Fogo ou do Desflorestamento. Também pensando na atividade agropecuária, sabemos que hoje a atual fronteira agrícola se encontra nessa região, entre o Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, que é a região do Matopiba, do Mapitoba. Tanto faz a maneira como você se expressa em relação a essa região, onde parte dessa região, de fato, é composta por cerrado. Então, a destruição do cerrado tem muito a ver com todos esses fatores. Mas se eu tivesse que destacar o mais importante de todos, eu destacaria, sem dúvida, a atividade agropecuária, a expansão dessa atividade agropecuária no território brasileiro. Essa é uma questão muito comum quando se trata do cerrado no Brasil. Aqui eu trago essa imagem para mostrar a atividade agropecuária no país, de cultivo de soja, de cultivo de milho, de cultivo de algodão, da criação de bovinos nesses espaços que eram originalmente ocupados pelo cerrado. E como vale lembrar que o cerrado é conhecido como savana brasileira, o cerrado é marcado por uma grande biodiversidade. E se o cerrado, que tem grande biodiversidade, está seriamente ameaçado de extinção, a gente pode usar uma nomenclatura específica para identificar o cerrado, que é a nomenclatura hotspot. Hotspot é a nomenclatura dada por ecólogos justamente para chamar a atenção desses biomas de grande biodiversidade ameaçados de extinção. No caso do Brasil, é sempre importante lembrar, temos apenas 2 biomas com essa classificação, a Mata Atlântica e o Cerrado. Então não esqueçam desse detalhe, ele é sempre muito relevante para as principais provas de vestibular. Beleza? Saindo do Cerrado, turma, vamos olhar para o bioma que ocupa a porção sertão nordestino, que é o bioma da Caatinga. A Caatinga, enquanto formação vegetal, ela pode ser chamada também de steppes, justamente porque tem uma semelhança muito grande nas suas aparências físicas. No caso do Brasil, a Caatinga aparece especificamente, como eu já adiantei para vocês, na sub-região nordestina do Sertão, ou simplesmente o Sertão Nordestino. Sertão Nordestino que é marcado pelo clima semiárido, clima que a gente trabalhou, marcado principalmente pelas altas temperaturas e pela baixa ocorrência de chuva, pela irregularidade também dessa chuva que atinge a região. Pensando nas características dessa formação vegetal, a Caatinga ela tem uma semelhança bem significativa com o Cerrado, mas como o clima da Caatinga é um clima muito mais seco, a gente percebe a influência dessa seca na sua composição. E como que isso aparece? Aparece de novo com a existência de gramíneas e arbustos, como no Cerrado a gente pôde acompanhar, porém, em função do clima semiárido, essas gramíneas e esses arbustos aparecem mais ressecados, como estas imagens acabam sugerindo para a gente. Temos arbustos de pequeno e médio porte e temos uma aparência bastante ressecada, que é esse tom mais amarelado, né? O pouco do verde vivo que a gente encontra nessa região. As plantas dessa região, que são predominantemente cactáceas, são plantas que nós chamamos de xerófilas. E aí o que eu acho importante você lembrar? Higrófilas, são aquelas plantas adaptadas a uma maior umidade. Xerófilas é justamente no sentido oposto, plantas que são adaptadas a um clima muito mais seco. E quais são as características dessas xerófilas que aparecem na Caatinga e que eventualmente essas características também aparecem no Cerrado? A existência de casca grossa, dos galhos retorcidos, das folhas pequenas, e aqui chamo a atenção, que são pequenas e caducas, porque acabam caindo, como você pode perceber, na época de maior estiagem, veja que é uma árvore sem folha alguma. Temos a ocorrência de espinhos, como a gente pode perceber nessa cactácea, está um pouquinho mais evidente a existência desses espinhos. As folhas pequenas que aparecem, ou os espinhos quando aparecem, é justamente para evitar a perda de água.
a existência de raízes profundas para poder capturar a água do subsolo. Olhando para essa condição, muitas vezes as pessoas pensam assim, não deve ter um grande desmatamento nessa área do país. Afinal de contas, o clima é muito seco, a agricultura pouco consegue se desenvolver. Mas tem água no subsolo. Quer dizer, a existência de água no subsolo, mesmo não sendo em grande quantidade, de alguma forma pode auxiliar o desenvolvimento da agricultura. E se pode auxiliar o desenvolvimento da agricultura, pode contribuir para que haja desmatamento nessa formação vegetal. Então, quando eu olho para esse desmatamento, ele não é de hoje, ele é intenso ao longo de toda a nossa história, porque a ocupação da caatinga brasileira é uma ocupação bastante antiga, a ocupação do sertão nordestino é uma ocupação bastante antiga, que data lá do século XVII, século XVIII, quando se desenvolveu no estado da Bahia, no estado do Ceará, o cultivo de algodão. Naquele mesmo contexto de revolução industrial na Inglaterra, onde o algodão era importante matéria-prima para a indústria têxtil. Não foi um ciclo muito duradouro, tá? Mas teve alguma representatividade para a economia dessa região. Posso colocar como a grande causa do desmatamento? Não posso. Qual seria a grande causa do desmatamento nessa região? Além da atividade pecuária, a agricultura de subsistência. Essas duas atividades em conjunto são as grandes responsáveis pelo desmatamento. No caso da pecuária, eu removo arbustos, eu removo as árvores, justamente para que as gramíneas sirvam de alimento para os animais. À medida que essas gramíneas se tornam escassas, eu cultivo gramíneas nesses espaços para que os animais possam ter uma fonte de alimentação. Pecuária nessa região vai tanto da criação de bovinos quanto da criação de caprinos, que é muito peculiar no estado da Paraíba. No caso, turma, não é um gado de grande porte, não é um gado de grande peso, mas que acaba abastecendo as necessidades leiteiras e alimentares, do caso da carne, para a população que vive nessa região. Quase como se fosse uma pecuária de subsistência. No caso da agricultura de subsistência, sempre é importante lembrar, A agricultura de subsistência não é simplesmente a subsistência alimentar do produtor rural, mas a sua subsistência econômica. Então, normalmente, se dá em pequenas propriedades, se dá na produção alimentar, que abastece as necessidades dos produtores, que abastece os mercados locais também. Cultivo de arroz, de feijão, mandioca, batata, coisa que vai atender as necessidades da região como um todo. O que eu acho importante a gente pensar mais atualmente? Da importância do Rio São Francisco para a agricultura dessa região. O Rio São Francisco, em função das barragens existentes ao longo do seu curso, permite que, em meio ao clima seco do sertão nordestino, se desenvolva a agricultura. Em especial na barragem de Sobradinho, fruticultura irrigada, cultivo de uva, mamão, melão, melancia, manga, boa parte da produção para exportação. E aí, pensando de novo no São Francisco, temos uma obra praticamente encerrada, que é a obra de transposição. E quando a gente conversou sobre essa obra de transposição, havia uma preocupação muito relacionada à caatinga. Qual era a preocupação? À medida que eu tenho a transformação de rios temporários em rios perenes, junto à bacia do São Francisco, junto às bacias secundárias do Nordeste, a tendência do desmatamento se acelerar, ela se tornaria muito forte. Essa tendência de desmatamento ela vem se confirmando com o desenvolvimento da agricultura na região, com o desenvolvimento da pecuária na região. E aí, esse conteúdo acaba se tornando um ponto forte de ser cobrado nos principais vestibulares. Beleza? Veja que aí você tem a associação de conteúdos distintos da geografia, podendo fazer uma questãozinha mais específica. Beleza? Saindo da Caatinga, temos mais duas formações para a gente analisar. O Pantanal, que é a próxima, e posteriormente, para finalizar a nossa aula, vamos falar dos Pampas no Sul. A formação vegetal do Pantanal é uma formação localizada na planície de mesmo nome. Planície essa situada na porção oeste do estado do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que essa é uma região de clima tropical, assim como é o clima que domina a formação vegetal do Cerrado, a primeira que a gente estudou hoje. E aí sempre pinta a dúvida. Morrinho, se as condições climáticas são as mesmas do Cerrado e do Pantanal,
Por que então são formações diferentes? Porque não é só o clima que determina a configuração de uma vegetação. É importante levar em consideração a topografia, a condição de solo, a hidrografia dessa região. E quando a gente estuda a região do Pantanal especificamente, o que chama bastante atenção? Que se trata de uma formação complexa. E essa formação complexa está diretamente relacionada à enorme biodiversidade que existe nessa região. Mas por que é formação complexa? Porque quando a gente olha para essa região do Pantanal, a gente encontra um misto de diversas formações. A gente encontra dentro do Pantanal elementos relacionados ao cerrado, como gramíneas, arbustos de maior e menor densidade, elementos de caatinga, onde esses arbustos e as gramíneas aparecem mais ressecados, a formação de campos, que é a próxima que a gente vai trabalhar, mas essencialmente formada por gramíneas, e a formação semelhante a uma floresta pluvial, como a amazônica, que é uma floresta muito mais densa, muito mais úmida, muito mais fechada. E por que aparece essa diversidade tão grande de formações vegetais e que também existe uma biodiversidade tão grande na fauna dessa região? Porque nós temos elementos da natureza que juntos configuram esse espaço como um espaço único, não só no nosso país, mas no nosso planeta também. Temos nessa região uma topografia plana, e essa topografia plana é a região da planície do Pantanal. Temos um clima tropical nessa região, como a gente acabou de ver, onde as chuvas acabam se concentrando durante o verão, assim como as maiores temperaturas. E temos uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Paraguai, que corta essa região, onde o Paraguai e seus afluentes acabam transbordando durante o verão, dando essa feição pantanosa à região, que a gente sabe que, na verdade, não é um pântano verdadeiro, mas uma área que se torna alagável durante o verão. Assim como a gente pode perceber nesta imagem que trago aqui embaixo para vocês, né? Temos uma área que fica alagada ou intensamente alagada, principalmente durante o verão. Morrinho, em função dessa característica do alagamento, temos uma intervenção humana significativa nessa região? Não. O desmatamento nessa região é um desmatamento relativamente menor. Não só por conta do alagamento periódico, mas a fiscalização é um pouco mais intensa nessa região. Por que o alagamento periódico, de alguma forma, acaba influenciando num menor desmatamento? Porque a ocupação desse espaço pela agricultura, de alguma forma, fica prejudicada. Porque a ocupação desse espaço por áreas urbanas também fica prejudicado. Mas mesmo assim pode ter desmatamento? Pode. Pode ter degradação desse espaço? Pode. O que leva isso a acontecer? Uma das atividades que leva a isso a acontecer é o desenvolvimento da pecuária, da remoção de árvores, de arbustos dessa região, para que simplesmente sejam aproveitadas as gramíneas ou sejam cultivadas pastagens nessa região. E a criação de gado nessa região é uma criação que se dá pela modalidade de transumância. Transumância, como a gente vai trabalhar mais adiante, é um movimento populacional de acordo com as condições climatológicas, de acordo com a dinâmica das estações do ano. Como a gente tem uma topografia muito influenciada pelo Rio Paraguai e pela planície do Pantanal, o que a gente percebe nessa região? Que quando a gente tem as cheias do Rio Paraguai, a gente tem um afastamento do gado para as porções mais altas do relevo. E quando a gente tem o período da vazante do Rio Paraguai, quando ele fica mais vazio, a gente tem uma aproximação do gado das partes mais baixas do rio. Então, quando a gente tem o inverno, o gado fica mais próximo aos rios. Quando a gente tem o verão, o gado fica mais afastado dos rios. E à medida que esse gado se desloca, a gente tem a remoção da vegetação para que ele se alimente de pastagem. Beleza? Outra atividade que pode contribuir para a sua degradação é o extrativismo mineral. E aí vale a pena a gente lembrar que em meio a essa região do Pantanal, temos uma área denominada como Maciço do Urucum. No Maciço do Urucum, o manganês é a principal riqueza mineral. Nessa parte do Brasil, a gente tem a reserva mais expressiva desse recurso e lembrar que o manganês, enquanto metal, é utilizado principalmente na produção de aço, ou seja,
tem uma demanda bastante significativa. Podemos falar de contaminação das águas dos rios por metais pesados, por rejeitos tóxicos relacionados a essa atividade mineradora, que se não prejudica a vegetação, prejudica a fauna local, portanto afeta o bioma do Pantanal de alguma maneira. Beleza? Para a gente fechar nosso conteúdo, vamos lá para a região sul trabalhar com os pampas. Por fim, então, temos a formação vegetal dos pampas, também conhecida como campos ou como pradarias. Normalmente, esse nome pradarias, a gente dá essa formação campestre no interior dos Estados Unidos, do Canadá, também a porção ao leste do continente europeu. O nome campos a gente pode usar de maneira genérica para qualquer uma dessas regiões, enquanto que pampas é uma referência mais comum ao Rio Grande do Sul, ao Uruguai e à Argentina, onde aparece a vegetação. Pensando no caso brasileiro especificamente, o espaço ocupado por essa vegetação é um espaço dominado pelo clima subtropical, que aparece tanto ao sul quanto ao oeste do estado do Rio Grande do Sul. É o mesmo clima subtropical que dá suporte à vegetação das araucárias, da mata dos pinhais ou mata de araucárias. E que a gente tem essa diferença de vegetação, pampas e mata de araucárias, não por uma condição climática, mas sim por uma condição de solo. Vale lembrar que a porção das araucárias, que aparece no Paraná, Santa Catarina, também uma partezinha do Rio Grande do Sul, em meio à Mata Atlântica, ela aparece num solo de maior fertilidade, que é o solo de terra roxa. Enquanto que essa porção dos pampas, que a gente começa a analisar agora, ela aparece num solo diferenciado, um solo mais arenoso que ocupa essa região. E como que se configura essa formação vegetal? Como o próprio nome sugere, campos. Quando a gente olha para essa foto, a gente percebe que a ocorrência de árvores, que a ocorrência de arbustos é realmente muito reduzida nessa formação vegetal e que basicamente nós temos gramíneas espalhadas por todo esse espaço. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que o baixo desenvolvimento de árvores e arbustos se dá justamente pelo solo mais arenoso que essa região apresenta. Não é à toa que quando a gente estudou a parte de solos, a gente estudou o problema da arenização justamente nessa parcela do espaço brasileiro. Pensando em ocupação econômica ou algum tipo de degradação sobre essa região, também é algo muito simples. Temos a degradação relacionada à pecuária bovina, porque nós temos a utilização dessas gramíneas como pastagem natural para o gado nessa região, e a pecuária bovina é uma atividade muito forte no sul do Brasil. A carne do sul do Brasil, bem como a carne uruguaia, a carne argentina, são muito consumidas, né, no Brasil e ao redor do mundo, mas nós temos também a possibilidade de substituição dessa formação vegetal por áreas de cultivo de trigo, de arroz, de fumo, que são atividades agrícolas fortes no sul. Lembrando que tanto a pecuária quanto a atividade agrícola contribuem para que a arenização aconteça nessa região e a região perca, de alguma forma, a fertilidade desse solo, torne-se aí um solo improdutivo a médio e longo prazo. Normalmente, o que se cobra dessa aula que a gente acabou de trabalhar é a região do Cerrado e da Caatinga. Pouca cobrança sobre o Pantanal, pouca cobrança sobre os pampas, mas sempre muito bom realizar os exercícios, fixar bem esse conteúdo e tirar sempre as dúvidas. Galera, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença mais uma vez nessa aula. Um grande abraço, bons estudos e até um próximo encontro. Tchau, tchau.